Mas também o apóstolo Paulo nos fala de últimos tempos. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Últimos dias e também últimos dias. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Porém, o apóstolo João aprofunda este termo escatológico para última hora. Daí a necessidade da igreja se preparar para encontrar-se com Cristo, o noivo amado, que está registrado lá em Mateus 25, versículo 6. Mas vamos agora, irmão, falar um pouquinho sobre a última hora. Se refere à proximidade da vinda do Senhor. Então, quando os profetas, apóstolos, e escritores sagrados se referiam à vinda do Senhor, sempre utilizavam uma expressão de caráter iminente, acerca do retorno de Cristo. Por volta do século do século IX, antes de Cristo, o profeta Joel já dizia: aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Isso é forte, né, irmão? Isso é muito forte. Está lá em Joel 1,15. E em Obadias, versículo 15, o profeta Obadias também escreveu dizendo: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Em Sofonia, capítulo 1, versículo 14, o profeta Sofonias também usa uma expressão de urgência, dizendo: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. Em Apocalipse 3,11, o próprio Senhor Jesus Cristo nos prometeu dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora, vamos também analisar aqui as previsões da última hora. O apóstolo João previu o surgimento de muitos anticristos ou falsos cristos nesta última hora da igreja, dessa última hora da igreja na terra. Em Mateus 24, a partir do versículo 23 ao 24, o próprio Jesus ainda nos advertiu dizendo: então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 4, Paulo previu a pregação de outro Jesus que nós não temos pregado. Outro Espírito que não recebeste, outro Evangelho que não abraçaste. Infelizmente, a apostasia espiritual já é uma grande realidade nesta última hora da igreja na terra. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 ao 8, o próprio Paulo reconheceu que o apelo urgente do retorno do Senhor, anunciado pelos profetas e apóstolos, havia causado interpretações errôneas entre os crentes de Tessalônica. Ele esclareceu que o dia do Senhor deve ser precedido pela apostasia e seguido pela manifestação do anticristo, o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará
pelo esplendor da sua vinda. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o próprio Espírito previu expressamente, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. A aparente demora da vinda do Senhor causará impaciência nos últimos dias, levando muitas pessoas a pensarem que Jesus não voltará. Mas, porém, o apóstolo Pedro afirma: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segundo Pedro 3:9. Glória seja dada ao eterno Deus. Então, meus queridos, nessa última hora da igreja na terra, nós estamos vendo muitas coisas acontecerem. Mas isso é para que você cada vez mais se aproxime de Jesus. Os acontecimentos não é para você ficar com medo, não é para você se afastar. Os acontecimentos apontam, mostram o quanto Jesus está bem próximo. Então fique atento, cada vez mais medite nas Escrituras Sagradas, se consagre, busque a Deus enquanto se pode achar, tenha uma vida de comunhão e fique sempre preparado, porque a qualquer momento Jesus vai vir buscar os seus escolhidos. E o fato de estarmos na última hora da igreja na terra não impede que façamos projeto para o futuro, mas também não devemos perder o foco da bem-aventurada esperança cristã. Em Tito, capítulo 2, verso 13, que a vinda do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, não podemos cometer nem o erro dos Tessalonicenses, que cruzaram os braços para esperar Jesus naqueles dias. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 2. Nem o erro dos que pensam que Jesus vai demorar e passam a viver de forma dissoluta. Está lá em Lucas 12, do versículo 45 ao 46. Que o Senhor nos guarde, vigiai, pois em todo tempo orando, para que sejas havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Então, querido, eu posso fazer plano, você pode fazer plano, nós podemos sim viver enquanto Deus permite que a gente viva, mas como já foi lido, não perca o foco, esteja preparado, porque a qualquer momento o nosso Salvador Jesus Cristo vai vir nos buscar. Deus abençoe a sua vida, que a palavra de Deus transforme você por completo. Pai, obrigado pela tua palavra, por cada vida que, meu Deus, parou para assistir esse vídeo e que ouviu, Pai, o Senhor falar. Meu Deus, a tua volta está próxima. Os acontecimentos estão aí. Desperta a tua igreja. Desperta, Pai, a humanidade para cada vez mais buscar ao Senhor enquanto pode achar. Meu Deus, obrigado. Agradeço por tudo no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, seus sonhos, seus projetos. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu casamento também. Em nome de Jesus. Amém.